espirituais. Stimolare le percezioni spirituali. Então aqui se começa com a prece, Quindi si inizia con la preghiera, como fazer uma prece, come fare una preghiera, como orar verdadeiramente, come pregare veramente, o passe, como se deve ser feita e entendida a transmissão do passe, a recepção do passe. come si è capita e trasmessa o recepito i passi. Temos uma parte prática chamada irradiação mental ou vibração mental. Abbiamo una pratica chiamata irradiazione o vibrazione mentale, Como e quando elas devem ser feitas e realizadas. come e quando deve essere realizzata. Temos uma parte prática aqui chamada harmonização espiritual, Abbiamo una parte pratica che si chiama armonizzazione spirituale, que são ideias relacionadas ao autoconhecimento e conhecimento do próximo, do outro. sono idee relazionate all'autoconoscenza e alla conoscenza dell'altro. É uma parte muito interessante porque nós vivemos num mundo de grandes desequilíbrios È una parte molto interessante perché viviamo in un mondo di grandi squilibri e é onde nós aprendemos e da dove impariamo a nos relacionar com diferentes tipos de pessoas a rapportarci con diversi tipi di e persone como sobreviver num mundo onde há predominância do mal. e anche come sopravvivere in un mondo dove c'è la predominanza del male. E por último, uma parte prática chamada percepção espiritual. E infine una parte pratica che si chiama percezione spirituale. Como exercitar essa faculdade humana chamada percepção espiritual. Come esercitare questa facoltà umana che si chiama percezione spirituale Que todos nós temos. e che tutti noi abbiamo. Depois vemos o programa 2, E in seguito abbiamo poi il programma 2, que tem também uma parte teórica e uma parte prática. che ha anche una parte sia teorica che pratica, Só que a teórica no programa 2 é menor. solo che la parte teorica nel programma 2 è minore, più piccola. A parte teórica de no máximo 30 minutos. Ha una durata massima di 30 minuti, Porque a parte prática do programa 2 já é uma reunião mediúnica. perché la parte pratica del programma 2 di per sé è già una riunione medianica. Então, o programa 2 ele tem 2 horas, a reunião de 2 horas, La riunione in questo programma è di 2 ore, para que se possa fazer a parte teórica de meia hora, affinché si possa fare la parte teorica di mezz'ora, 1 hora e alguns minutos da parte prática, una ora o poco più di parte pratica e depois fazer a avaliação da reunião. e in seguito la valutazione della riunione. Bom, os 2 programas também têm atividades assim que não são obrigatórias, I 2 programmi hanno attività che non sono obbligatorie, mas que em geral todos terminam realizando. ma che in generale tutti finiscono per realizzare. Por exemplo, tem seminários sobre a morte. Per esempio, c'è un seminario sulla morte, Tem seminários no programa 1, Morte e Morrer, por exemplo. seminario del programma 1, morte e morire per esempio, Sobre mediunidade na infância. sulla medianità nell'infanzia. Já no programa 2 nós temos a manifestação dos espíritos comunicantes e o diálogo com Nel eles. programma 2 abbiamo la manifestazione degli spiriti comunicanti e il dialogo con loro. São atividades complementares Sono attività complementari que neste momento dessas atividades complementares e in questo momento di queste attività complementari são convidados todos os participantes da Casa Espírita, não necessariamente só os que estão estudando. vengono invitati tutti i partecipanti della casa spiritista, non solo quelli che studiano. Bom, então, esse aqui eu dou parabéns à Regina, que coordenou essa tradução, a nossa companheira aqui, que fez a tradução, a Marina, né? Não, tá aqui, a Marina, desculpa, Marina. E quem é a outra é a Adélia, daí? Adélia, que fez a revisão junto com a Regina. Esse material já foi enviado para o Brasil. Eu estou levando em PDF uma cópia em 2 volumes. Um que vai ficar arquivado conosco, outro na editora. Agora, a Federação Espírita Brasileira ela não publica assim no papel o livro. Quindi lei sta dicendo che intanto ringrazia per la traduzione, che in Brasile hanno una copia già di PDF e lei porterà per 2 o 3 cartacee e che la Federazione Spiritista non pubblica, non stampa i libri con materiale
pode ser publicada em e-book, pode ser publicada, mas assim, no papel, ela não publica porque não há interesse, porque é de outra língua. Não publica não porque é de outra língua? É muito pouco interesse. C'è pouco interesse. Então, vai ser a Itália, se alguém da Itália, seja a União, seja a própria Regina ou outro, se quiser publicar esse livro, é outro contrato, um contrato comercial de publicação de livro. Se qualcuno va a pubblicare, non ho capito bene il meccanismo del contratto commerciale di pubblicazione, è una cosa diversa. Então, com essas explicações, nós vamos iniciar então a atividade, para ficar mais para cá, horas. Pode ficar na mesa, se você quiser. Nós vamos iniciar hoje. Luca, ajuda ela. Vai ajudar a sistemar a família. Vamos então iniciar o estudo, vai ser um dia muito longo. Iniziamo con gli studi perché sarà una giornata molto lunga. Literalmente. Então nós vamos tentar ser mais econômico porque está havendo tradução, então demora um pouco. E con la traduzione ci vorrà anche un po' più di tempo. Alguns arquivos eu vou pular. E quindi magari alcuni slide io salterò. Para tornar mais objetivo o estudo. Per far diventare lo studio più obiettivo. Vamos esperar abrir aqui o arquivo. Esse primeiro assunto, ele diz Questo primo argomento riguarda o que se chama unificação espírita, ciò che chiamiamo unificazione spiritista ou unificação do movimento espírita. o unificazione del movimento spiritista. Importa o próximo, Regina, por favor. O próximo, eu acho que não. Sotto, perché questo no. Vocês observam essa imagem de Jesus? Se osservate questa immagine di Gesù, E ao lado tem uma citação do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. con la citazione di Giovanni, capitolo 8, versicolo 32, em que Jesus afirma dove Gesù afferma que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. che conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Então, quando nós iniciamos o processo de entendimento, de compreensão de unificação do movimento espírita, Quando cominciamo il processo e conosciamo quello di comprensione dell'unificazione del movimento spiritista, nós começamos por essa citação do Evangelho. iniziamo con questa citazione del Vangelo. O próximo, por favor, Regina. Aqui nós continuamos com citação do Evangelho de João, Proseguiamo con la citazione del Vangelo di Giovanni e lá em João 14, 16, e poi in Giovanni 14, 16 nós temos uma promessa, algo que o Cristo nos promete para a humanidade do futuro. abbiamo qualcosa che Cristo ci promette per l'umanità del futuro. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, Pregherò al Padre e egli vi darà un altro a consolatore, fim que esteja para sempre convosco. perché rimanga con voi per sempre. A palavra Consolador é uma palavra de origem grega La parola consolatore è una parola di origine greca que significa, traduzindo para a língua latina, paracleto ou paráclito, e del latino significa paraclito, que pode ter o significado de consolador, che può avere il significato di consolatore, de interventor, di chi interviene, de quem protege di chi protegge ou da verdade. o di verità. Então, em língua portuguesa costuma-se falar ou consolador ou o Espírito da Verdade. In portoghese si dice il consolatore o il spirito di verità. São as palavras mais comuns Sono le parole più comuni. para o grego paracleto ou paráclito. Per il greco paraclito o paracleto.
Em outra passagem de João, ainda no capítulo 14, porém, lá no versículo 26, In altre passaggi leggiamo così: ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. então, naquela imagem à minha direita, Nell'immagine più a vostra sinistra tem uma promessa dele. c'è una sua promessa, A promessa do Cristo que vai enviar novo Consolador. del Cristo che invierà un nuovo Consolatore. Aqui, Qui, mais para a vostra próximo, destra, ele nos fala que esse Consolador, esse novo ci Consolador, dice che questo nuovo Consolatore, ele está enviando um outro Consolador. e che vi invierà un altro, Esse outro Consolador, quest'altro Consolatore, qual será a missão desse outro Consolador? quale sarà la sua missione? É recordar o que ele ensinou È ricordare ciò che egli ha insegnato e explicar. e spiegare. Porque naquela época as pessoas não tinham condições de entender totalmente os seus ensinamentos. Perché allora le persone non avevano le condizioni di comprendere totalmente i suoi insegnamenti. Então vamos por próximo, gente. Então, que nós entendemos, nós espíritas, entendemos Per noi spiritisti, que o Espiritismo, lo spiritismo, que as obras codificadas por Allan Kardec, é o Consolador prometido pelo Cristo. il Consolatore promesso di Cristo è contenuto nelle opere di Allan Kardec. Porque é por isso que usualmente nós chamamos o Espiritismo ou cristianismo redivivo. E per questo normalmente chiamiamo spiritismo o cristianesimo redivivo. Porque, inclusive, o Espiritismo, Lo spiritismo, infatti, ele está coordenado pelo Espírito da Verdade, è coordinato dallo spirito di verità, pelo Consolador. attraverso il Consolatore. Então, nós temos que compreender algo que parece muito simples, Dobbiamo comprendere qualcosa che sembra molto semplice, mas que, em geral, o movimento espírita não percebe isso. ma che in generale il movimento spiritista non se ne accorge. Nós estamos coordenados, o Espiritismo é coordenado pela falange do Espírito da Verdade. Lo spiritismo è coordinato dalla falange dello spirito di verità. São muitos espíritos de alta hierarquia espiritual, Molti spiriti di una alta, elevata gerarchia spirituale, cuja uma equipe se encontrava no plano espiritual e outra no plano físico, la cui gruppo si incontrava uno nel gruppo mondo fisico e l'altro nel spirituale, mas o Espírito da Verdade é o próprio Cristo. ma lo spirito di verità è il Cristo Quer dizer, stesso. ele que coordena todas essas duas equipes dos dois planos de vida. Ed egli a coordinare queste due equipi dei due piani di vita. E Allan Kardec, em sua sabedoria, ele percebeu isso imediatamente. E Allan Kardec, nella sua saggezza, l'ha compreso di immediato. Algo que, às vezes, uma pessoa permanece anos estudando o Espiritismo e não percebe. Qualcosa che talvolta le persone trascorrono anni studiando lo spiritismo senza comprenderlo. Então, a doutrina espírita, Per cui la dottrina spiritista ela é um trabalho coletivo e integrado. è un lavoro collettivo e integrato, Quer dizer, não só entre dois planos, non só tra due piani, mas coletivo e integrado em cada plano. ma collettivo e integrato in ogni piano. Se os espíritos não se integrassem, não realizassem um trabalho Se gli spiriti coletivo, non si integrassero e non realizzassero un lavoro collettivo, não haveria como ter uma unidade e universalidade dos ensinos non espíritas, c'era come avere una unità, universalità degli insegnamenti degli spiriti, que é uma explicação que Kardec dá no capítulo 1 do livro A Gênese, che è una spiegazione che si trova nel capitolo 1 del libro La Genesi, que esse ano está completando 150 anos. e quest'anno compie 150 anni. Então, qualquer ensinamento, qualquer orientação mediúnica, qualquer tema espírita, Quindi qualsiasi tema spiritista, orientamento e medianico, ele, para ser considerado como verdadeiro, como aceito, per essere considerato come veritiero e come accettato, ele tem que ser passado pelo crivo da universalidade do ensino deve espírita passare per l'osservazione della universalità dell'insegnamento degli spiriti e da unidade do ensino espírita. e dell'unità dell'insegnamento spiritista. É por isso que hoje, por não ser informado a respeito
desses esclarecimentos doutrinários E perché non sono informati di questi chiarimenti dottrinari, é que muitos espíritos absorvem práticas não espíritas na casa espírita. è che molti spiritisti assorbono e includono pratiche non spiritiste nella casa spiritista. Outra coisa interessante, Un altro punto interessante desse trabalho da Fazenda do Espírito Verdade, dello spirito di verità é a ação conjunta de encarnados e desencarnados continuamente. è l'azione congiunta tra i desincarnati e incarnati continuamente. Na elaboração da codificação espírita, Nell'elaborazione della codificazione spiritista foram espíritos elevados que viveram em nosso plano e outros que nunca estiveram por aqui. sono stati spiriti elevati che non hanno vissuto nel nostro piano, Mas essa ação conjunta entre desencarnados e encarnados ma in questa azione insieme di disincarnati e incarnati podem ser realizadas por espíritos perturbados, può essere realizzata da spiriti disturbati, por espíritos ignorantes, desinformados. ignoranti, mal informati. O nosso trabalho é nós buscarmos a ação de espíritos esclarecidos. Il nostro compito è quello di cercare l'azione dei spiriti che possono chiarirci, Mas para isso nós temos que saber como fazer isso. ma per tale dobbiamo sapere come farlo. Como é que nós podemos rejeitar as más influências Come possiamo rifiutare le cattive influenze ou neutralizá-las o neutralizzarle e absorver as boas. e assorbire le buone. É isso que o Espiritismo ensina. Ed è questo che viene insegnato dallo spiritismo. Allan Kardec fala que na elaboração dessas obras da codificação, Allan Kardec dice che in questa opera dell'elaborazione della ele codificazione trabalhou com mais de 1000 médiuns do mundo. lui ha lavorato con più di 1000 medium sparsi nel mondo. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que trabalhou com mais de 900 centros espíritas. E lui dice che ha lavorato con più di 900 Mais de 900 centri spiritisti che si trovano nel no Vangelo. mundo. No mundo. Aqui na Itália, Sparsi nel mondo. aqui na Itália houve muitas contribuições Dall'Italia sono arrivati molti de contributi médios aqui, di medium no italiani, Brasil, nos Estados Unidos, em todas as negli partes do Stati mundo. Uniti, in ogni parte del Até mondo, no Oriente. anche in Oriente. Agora vocês imaginam o trabalho que Allan Kardec teve para compilar essas informações. Immaginate allora il lavoro che ha avuto Allan Kardec per compilare queste informazioni. Por exemplo, se ele pergunta, uma pergunta que ele fez, o que é Deus? Una domanda che lui ha fatto, che cos'è Dio? Ele recebia as informações de todos O chi è Dio? Lui riceveva informazioni da tutte le parti e as respostas que predominavam, e le risposte che hanno predominato ele colocava como a verdadeira. lui ha considerato come veritiere. Então, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Cos'è Dio? È la causa primaria, l'intelligenza suprema di tutte le cose. Na verdade, ele utilizou o método estatístico. In realtà ha utilizzato un metodo statistico. Então, foi um trabalho assim, insano, se formos pensar. È un lavoro, per così dire, insano se pensiamoci bene. Porque hoje em dia, a gente viu uma mensagem para os companheiros do Espírito e não tem resposta. Perché oggigiorno noi mandiamo un messaggio ai compagni spiritisti e non abbiamo una risposta. Enviando pela internet de alta velocidade. E inviamo anche attraverso l'internet con alta velocità. Então, tudo isso Tutto questo foi para preservar a universalidade e a unidade doutrinária. è stato per preservare la universalità e l'unità dottrinaria. Então, nós devemos fazer uma autorreflexão até que ponto nós estamos indo contra a universalidade e a unidade doutrinária. Quindi dobbiamo fare una riflessione per capire fin quando stiamo andando contro la universalità e l'unità dottrinaria. Os espíritos superiores, Allan Kardec, eles são bem intolerantes com aqueles que fogem dos princípios doutrinários. Gli spiriti superiori alla Kardec sono intolleranti con coloro che sfuggono ai principi dottrinari, Sobretudo quando se refere à prática mediúnica. specialmente quando si parla della pratica medianica. Vamos para o próximo, gente. Agora, nós vamos destacar aqui uma mensagem que encontra-se na conclusão
do Livro dos Espíritos, conclusão número 5 do Livro dos Espíritos. Abbiamo come messaggio che si trova na conclusione numero 5 del Libro degli Spiriti. Como que ocorreu o desenvolvimento, ou como tem ocorrido o desenvolvimento das ideias espíritas ao longo dos tempos? Come si sviluppano le idee spiritista nei tempi? Dice, presenta 3 momenti distinti. Primo, quello della curiosità, provocata dalla singolarità dei fenomeni che si sono prodotti. Secondo, quello del ragionamento e della filosofia. E terzo, quello della sua applicazione e delle sue conseguenze. Há pessoas individualmente falando Ci sono persone individualmente que está no primeiro período. che si trovano nel primo periodo. Só vê o espiritismo como uma manifestação de fenômeno. Vede lo spiritismo soltanto come una manifestazione É fenomenica. aquele que chega na casa espírita, quer receber uma comunicação do espírita, quer informação do È quello che arriva espírita, nella casa spiritista, vuole avere comunicazione degli spiriti, informazione degli spiriti, que acha que está sob um processo de influência espiritual che crede di essere sotto la E influenza già di un pede- processo e spirituale pede um passe de desobsessão. e Como chiede subito un passo, una o disossessione. espiritismo faz milagre. Il spiritismo non compie É uma miracoli, filosofia espiritualista è una filosofia spiritualista que propõe che propone a renovação integral do homem, il rinnovamento integrale dell'uomo, transmitindo-lhe a informação trasmettendolo quem l'informazione ele é, di chi è, de onde veio da dove proviene e para onde ele vai. e dove andrà. Isso está no Evangelho segundo o Espírito. E questo si trova nel Vangelo secondo São lo Spiritismo. ensinamentos muito básicos. Sono insegnamenti basilari. Há grupos espíritos que se encontram na primeira fase. Ci sono gruppi spiritisti che si trovano nella prima fase Então adota diferentes tipos de práticas, espíritas ou não e espíritas. adottano diverse modalità di pratica, spiritista oppure no. Outros já estão na segunda, já analisam Altri si trovano nella seconda, già analizzano questo com raciocínio, com a razão con la ragione e vê as consequências filosóficas. e le conseguenze filosofiche. E há os, que é uma minoria ainda, E ci sono altri che hanno minoranza, que aplicam os ensinamentos do Espírito e as suas consequências. che applicano l'insegnamento spiritista e le sue conseguenze. Mas o nosso objetivo é chegar à segunda bem firme, sair da primeira, entrar na segunda para chegar. Il nostro obiettivo è cominciare con la prima, entrare nella seconda e arrivare alla terza. Quando o Espiritismo iniciou no mundo, Quando lo spiritismo ebbe inizio nel mondo, que o Arthur Conan Doyle, e chi Arthur Conan Doyle, aquele criador do Sherlock Holmes, ele era espírita, il creatore di Sherlock Holmes, che anche lui era spiritista, ele fala que foi uma invasão organizada. lui racconta che sia stata una invasione organizzata. Nós vimos, iniciou primeiro nos Estados Unidos, È arrivato prima negli Stati Uniti, não só com médium, e non solo con dei medium, que foi até chamado o profeta da nova revelação, isso foi no século XVIII ainda, che è stato chiamato profeta della nuova rivelazione, Andrew invece ancora nel chamado X secolo, Andrew Jackson Davis, con Andrew Jackson Davis, que ele anunciou que iria chegar a um movimento espiritualizado, um movimento espírita no mundo. che lui voleva che arrivasse un movimento spiritualizzato nel Depois mondo. vieram os irmãs Fox. A seguito sono arrivate le sorelle Fox. Depois começaram, enquanto as irmãs Fox estavam com os fenômenos, primeira fase, E mentre le sorelle Fox erano ancora nella parte dei fenomeni, quindi punto 1, num pequeno vilarejo que hoje não é tão pequeno, perto de Nova York, chamado Hydesville, a Hydesville, che allora era un piccolo villaggio vicino a New York, aqui na Europa iniciaram as práticas das chamadas mesas girantes. e in Europa hanno iniziato le pratiche del tavolino girevolo, balanzi, Os ballerini. fenômenos que ocorreram aqui na Europa foram assim, fenômenos I fenomeni occorsi in Europa os mais variados. sono stati ai più svariati. Eu vou falar só sobre um para que ou E vi dois, racconterò solo di uno o due, para que vocês possam ver como é que aqui naquela época era uma invasão organizada, affinché possiate comprendere come allora era praticamente un'invasione organizzata, para chamar a atenção do público, do povo. per richiamare l'attenzione del pubblico, del popolo. Era comum as pessoas saírem durante o dia, no domingo, por exemplo, Era comune che le persone uscissero, per esempio, una domenica, e quando voltavam para e quando casa, rientravano in casa, via que a mesa, as cadeiras, os móveis estavam presos no teto. vedevano che i tavoli e le sedie erano attaccate in soffitto. Até hoje, se nós chegarmos na casa da gente, se a gente vê
uma cadeirinha só presa no teto. Ancora oggi, se dovessimo arrivare a casa e vedere una unica sedia attaccata al soffitto, E as pessoas, às vezes era toda a sala, as mesas, cadeiras, todas e a presas. volte le persone trovavano tutti i mobili così. Tinha pessoas que estavam ali sentadas no sofá, C'erano persone che erano sedute sul loro tinha uma divano, lareira c'era il camino acesa acceso e aquela língua de fogo vinha até perto, muito próximo das e per pessoas. così dire quella fiamma di fuoco arrivava proprio vicino alla persona. As pessoas ficavam imóveis, Le persone rimanevano immobili depois aquela língua de fogo voltava. e poi il fuoco retrocedeva. Não foi um fenômeno simples. Non sono stati fenomeni semplici, Impactante. ma veramente di grande impatto. Então, essa fase acabou. Quindi questa fase è conclusa, Mas finita. tem pessoas que ainda estão presas a essa fase. Ma ci sono delle persone che sono rimaste ancora lì. Existe um ou outro fenômeno, mas é muito pouco hoje. em dia. Esiste uno o l'altro fenomeno, ma è molto poco oggigiorno. Depois iniciou-se a segunda parte de grande movimentação no planeta, por Poi estudo, ebbe questa seconda parte di grande movimentazione nel pianeta, estudo filosófico, científico, studi filosofici, mas scientifici, afastado do misticismo, ma lontani, distanti dal misticismo, né, das práticas exteriores, dalle pratiche dos esteriori, rituais. dei rituali. E finalmente um Enfim, grupo no mundo todo consegue aplicar. Por que eu estou. A pergunta que se faz é, por que eu estou tendo essas informações? E Qual é la a domanda poi finalidade? che si fa è perché ho queste fenomenologie? Qual è la finalità? Porque a finalidade é nos tornar pessoas melhores. È quella di renderci persone migliori. Quem eu sou, Chi sono? de onde venho Da dove vengo? e para onde vou. E dove andrò? Evangelho segundo o Espiritismo. Del Vangelo secondo lo Spiritismo. Agora vamos aqui. Então, o Espiritismo, Perché lo Spiritismo ele forma, na verdade, um triângulo equilátero. in realtà costituisce un triangolo equilatero. Todo mundo sabe, o triângulo equilátero, que todos os ângulos têm o mesmo tamanho. In tutte le angolazioni alle stesse misure, stessa Que ele é formado por uma base de filosofia, ele é uma filosofia espiritualista, não é uma filosofia materialista. Lui è una filosofia spiritualista, non materialista, Ela tem uma base científica ha una base scientifica e tem uma base religiosa ou moral. e ha una base religiosa o morale. É um triângulo de três forças, È un triangolo di tre forze. sendo que essa base aqui, a filosofia e a ciência, Essendo che questa base, la filosofia e la scienza, ela é atualizada com o progresso da humanidade, viene attualizzata con il progresso dell'umanità, com os conhecimentos que a humanidade vai adquirindo. con le conoscenze che l'umanità acquisisce. A religião e a moral não modificam, porque é o Evangelho de Jesus. La religione e la morale proviene dal Vangelo di Gesù. Então, esse não é passível de modificação. E questo quindi non viene modificato, Porque fala da lei de amor perché parla della legge e d'amore fala da transformação comportamental da pessoa, e della trasformazione comportamentale della para persona, que a pessoa se transforme em pessoa de bem. affinché la persona si trasformi in una persona di Se bene. nós formos ler o Evangelho segundo o Espiritismo e fazer uma síntese dele, Se dovessimo fare una sintesi del Vangelo secondo lo Spiritismo, são lições morais sono lezioni morali que visam a construção do homem de bem. che hanno per intento la costruzione dell'uomo di bene. Não importa. Então, se quiser ler, retira. Così lo Spiritismo realizza ciò che Gesù ha detto del Consolatore promesso, la conoscenza delle cose che fa sì che l'uomo sappia da dove viene, dove va e perché è sulla terra. Richiamo questo ai veri principi della legge di Dio e consolazione attraverso la fede e la speranza. Isso quem fala é Kardec, E questo a dirlo è Kardec, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. nel capitolo 6 del Vangelo secondo lo Spiritismo. Não foi o Espiritismo do Brasil que inventou isso. Já me falaram, isso é coisa do Espiritismo do Brasil. Não, está na codificação. Mi hanno già detto, questa è cosa dello spiritismo del Brasile? Assolutamente no, si trova nella codificazione. Então, é um princípio básico para todos os povos. Quindi è il principio basilare per tutti i popoli. Então, nós temos, com
com essa conversa que tivemos até agora, con questo dialogo fino adesso, se percebe que há duas coisas distintas. si capisce che ci sono due cose distinte. O Espiritismo, Lo spiritismo, que é uma doutrina espiritualista de cunho moral, che è una dottrina spiritualista di cunho morale, que tem uma base científica, filosófica e religiosa. che è una base scientifica, religiosa e E filosofica. temos um movimento espírita que é o trabalho dos homens, das pessoas. E abbiamo anche un movimento spiritista che è il lavoro degli uomini, Quando interpretam quando interpretano o Espiritismo. lo spiritismo. Então, nós podemos, assim, de uma forma mais sintética, mais resumida, Quindi, in dizer un modo più sintetico, que, possiamo o que dire é o Espiritismo. E aí, Regina? che cos'è lo spiritismo? È l'insieme dei principi e delle leggi rivelati dagli spiriti superiori, contenuto nelle opere di Allan Kardec, che costituiscono la codificazione spiritista. Isso é a doutrina espírita, o que consta na obra da codificação. Cos'è lo spiritismo? È ciò che consta nelle opere della codificazione. Grande parte de pessoas não consegue entender ou compreender perfeitamente o que consta na obra da codificação. Un gran numero di persone non riesce a comprendere ciò che risulta nell'opera della codificazione. Então, ao longo dos séculos, Quindi nei secoli renasceram espíritos, médiums, sono rinati spiriti que, sob orientação superior, che sull'orientamento superiore aprenderam a fazer uma espécie de decodificar a codificação. impararono a decodificare la codificazione, Explicar de uma maneira mais simples a spiegare in un modo più semplice aqueles fundamentos quei fondamenti que é o aspecto filosófico che è l'aspetto filosofico, Científico. scientifico e moral. e morale. Então nós temos aí, para citar apenas alguns, E questo per citare solo alcuni. nós tivemos aqui na Itália a Eusapia Paladino, que foi uma das maiores médiums. Abbiamo avuto in Italia Eusapia Paladino, Nós che è tivemos un grande medium, Nós tivemos Madame de Esperance na Inglaterra così come Madame d'Esperance in e Inghilterra outros, ed altri, como Stephen Morses, que foi Stephen Morses, que foi um pregador protestante. come St. Morse, che è stato un pregatore protestante. Nós tivemos na França o Leon Denis, Camille Flammarion, In Francia Leon Denis, Camille além Flammarion, de todos aqueles médios da codificação. tutti quei medium della codificazione. Nós tivemos no Brasil Franciscano Xavier, In Brasile abbiamo avuto Chico Xavier, Ivone Pereira, e atualmente Eurípides Bassanufo, aquele ali, Eurípides Bassanufo, um grande Ivone médium. Pereira, anche Euripides Bassanufo, un grande medium, Ivone e Divaldo Pereira, que ainda se encontra encarnado. Ivone aqui. e anche Divaldo, che è ancora incarnato, tra altri. São pessoas que vieram Sono persone com o venute compromisso de explicar a doutrina espírita, con l'impegno di spiegare la dottrina aqueles spiritista 3 aspectos básicos. in quelle tre aspetti basilari. Às vezes as pessoas me perguntam como é que eu faço para ter uma... Eu não sou estudiosa profunda da doutrina espírita. A volte una persona dice: io non sono uno studioso Não gosto profondo de della dottrina estudar spiritista. muito. Eu queria ter uma noção básica, geral, mas uma base firme. Non mi piace studiare molto, ma vorrei avere una base ferma, generale. Então eu falo para as pessoas, você abre a introdução, número 6, Quindi io raccomando di aprire l'introduzione numero 6 do Livro dos Espíritos, del libro degli spiriti, e lá Kardec escreveu assim, dove Kardec scrisse pontos principais da doutrina espírita. punti principali della dottrina E spiritista. ele relaciona quais são os pontos principais que temos que saber para ser doutor em espiritismo. Quali punti principali che dobbiamo conoscere? Non c'è bisogno di essere un dottore di spiritismo, Mas sabendo aqueles pontos principais que Kardec anunciou, ma conoscere quei punti principali annunciati da Kardec, nós sabemos o essencial. conosceremo poi l'essenziale. E temos, então, ainda o espiritismo, E quindi ancora lo pode ser também spiritismo definido assim: è una scienza che tratta della natura, dell'origine e del destino degli spiriti e dei loro rapporti con il mondo fisico. Che cos'è lo spiritismo? Prefazione. está no prefácio. O próximo, gente. Então, agora, nós temos uma coisa é o espiritismo, a doutrina, os ensinamentos, Quindi a abbiamo filosofia, la filosofia, ciência e religião espírita.
scienza e religione spiritista. É algo que nós temos que saber, pelo menos, os princípios fundamentais. È qualcosa di cui dobbiamo sapere almeno i principi fondamentali. Outra coisa é o trabalho dos espíritas, Un'altra cosa è un lavoro degli spiritisti. que às vezes os espíritas fazem um desserviço à causa espírita, E talvolta gli spiritisti fanno un disservizio alla causa spiritista, porque começam a incorporar não somente práticas estranhas, che cominciano a incorporare non sono tanto Ma- pratiche strane, começam a fazer interpretações que não são espíritas. così come fare interpretazioni che non sono spiritiste. Nós vivemos num mundo de liberdade. Viviamo in un mondo di libertà. Ninguém vai nos perseguir porque nós temos absorvemos o espiritismo, não. Ninguém vai nos perseguir como ocorria no passado. Nessuno ci perseguiterà come hanno fatto in passato. Então, se a pessoa não gosta da doutrina espírita como ela é, mude, vai para outra coisa. Quindi se la persona non piace la dottrina spiritista com'è, cambia, fai qualcos'altro. Agora, o que nós não podemos é mesclar aquilo que não é da nossa autoria. Ciò che non possiamo fare è mescolare ciò che non appartiene allo spiritismo. Veja bem, essa questão é tão séria. Questa questione è così seria. Se eu escrevo um livro, Se io scrivo como un libro esse aqui, come questo, se alguém acrescentar alguma coisa, se qualcuno dovesse aggiungere eu qualcosa, posso entrar com um processo de direitos autorais. potrei entrare con un processo di diritti d'autore. Porque a pessoa acrescentou ou tirou coisa que eu escrevi. Perché una persona ha aggiunto, ha tolto delle cose di quello che hai scritto. Direitos autorais se chama de direito do patrimônio intelectual. Diritto autorale è il diritto del patrimonio Isso é intellettuale. direito internacional. E questo è diritto internazionale. Agora as pessoas acham que pode acrescentar ou tirar qualquer coisa do espiritismo. segundo Però a le sua. persone pensano che possono aggiungere o togliere qualcosa dallo spiritismo. Então, a grande dificuldade, o grande desafio que nós temos nos dias atuais, La grande sfida che abbiamo oggigiorno não é a doutrina, o ensinamento espírita em si, non è l'insegnamento spiritista di per sé, mas o que se chama movimento espírita. ma ciò che si chiama movimento spiritista. Então, o que é o movimento espírita? Che cos'è il movimento spiritista dunque? Sono le attività che costituiscono il movimento spiritista, sono fatte da persone isolatamente o insieme e delle istituzioni spiritiste. Então, vamos para o próximo para analisar. Aqui imaginemos aqui essas imagens Queste immagini como a representação do movimento espírita. la vediamo come una rappresentazione del movimento spiritista. Nós temos um centro espírita. Abbiamo un centro spiritista. O conjunto de centro espírita pode formar uma federação Un insieme di centro spiritista può costituire una federazione. estadual, uma statale, federação ou união estadual. o unione statale, regionale. O conjunto de federações forma Insieme uma di federação federazioni nacional. costituisce una federazione E o nazionale. conjunto de federações E l'insieme di federazione de cada nazionale país, não. di ogni paese. Federação nacional no país tem uma federação que é o conjunto de centros espíritas. E uma federação nacional representa o Conselho Espírita E Internacional. una federazione nazionale rappresenta il Consiglio Spiritista Cada Internazionale. daqueles representa um país. E ognuno di loro rappresenta un paese. Quando nós falamos em federação, Quando noi parliamo di muitas federazione, pessoas, inclusive, mudam de nome molte persone infatti cambiano il nome porque acham que tem que chamar federação. perché pensano che debba chiamarsi federazione. Porque não conhece a base doutrinária. È perché non conosce la base dottrinaria. Por exemplo, se o centro espírita, então, não deveria chamar centro espírita, deveria chamar sociedade espírita, que foi o nome que Kardec deu. Se così fosse, un centro dovrebbe chiamare un centro spiritista, ma società spiritista Mas come la não é chiamano o Kardec. nome federação, Ma non è un nome é federazione, o princípio federativo. è il principio federativo. Aonde que nasceu o princípio federativo? E dove è nato il principio Aqui na federativo? Europa. Qui in Europa. No século XVIII. No É XVIII isso, você século. que é professor de história, com o iluminismo, foi o iluminismo que nasceu aí, que é professor de história, È sabe? nato con l'illuminismo, Que depois ele apareceu na Revolução Francesa. sa che poi è arrivato nella rivoluzione francese, Lamentavelmente a Revolução Francesa desvirtuou dos seus princípios, però la rivoluzione francese ha desvirtuou. preso un disguido per così dire, dei suoi principi, Querendo, não querendo, gostando, não gostando, volente o no,
O primeiro país no mundo que utilizou os princípios do iluminismo foi os Estados Unidos da América. Il primo paese che ha utilizzato il principio dell'illuminismo è O stato Stati Brasil Uniti também d'America. utilizou na sua organização estatal o princípio federativo. Il Brasile ha utilizzato nella sua organizzazione statale il principio federativo. E esse princípio federativo, os espíritos nos transmitiram E questo principio federativo que era o ci hanno ideal trasmesso, para a construção do movimento espírita. che era l'ideale per la costituzione del movimento spiritista. Você pode chamar União Espírita, Federação Si può Espírita, chiamare sia unione che federazione spiritista, sociedade, società, organização, organizzazione, mas desde que o princípio que está regendo estatutariamente da quando falando il principio che lo regge seja statutariamente parlando federativo. sia federativo. O que é o movimento federativo? E che cos'è un movimento federativo É que infine? ninguém manda. È che nessuno Não comanda. existe uma ordem de cima para Non baixo. esiste un ordine dall'alto al basso. O trabalho é horizontal, não é vertical. Il lavoro è orizzontale, non verticale, Você trabalha com grupos, perché si lavorano con i trabalha gruppi, com lideranças. con lideranze. Então, um centro espírita é independente, não é subordinado a uma federação Quindi il centro estadual. spiritista è indipendente, non è subordinato al suo stato. Assim per como dire. uma federação Così come una estadual, federazione aqui chama provisional, No, né? chiedo scusa Marta, solo un momento, só um minutinho para entender uma coisa, porque esse quadro não condiz com a nossa realidade na Itália. Só um minutinho, digo por quê. Porque aqui não tem assim estados como no Brasil e federações de estados. É só isso que eu queria explicar. Quando lei parla di Stato è perché in Brasile sono divisi come se fosse regione, no? Federazione per regione. Não, no Brasil não seria região. No No estado. Estado seria Estado, é o Estado. equivalente à província. Então, ainda é diferente aqui na Itália, questão de terminologia. Mas essa explicação dela que ela é diferente, mas é porque não absorveu desde o início o princípio federativo. O Exato. que é o princípio federativo? Digamos assim, qual é a província de Milão? Lombardia, Milano. Lombardia. Fora da Lombardia, qual é a outra província? Piemonte. Piemonte. Depois, então, cada província Olha a dessa, província di questa, eu não estou falando, esqueça o Brasil. dimenticate il Eu estou Brasile. falando do princípio federativo. É questo che eu cerco. Cada Principio província dela, Piemonte, Lombardia, Lombardia, seria sarebbe, uma que nós chamamos no Brasil de federação quando noi chiamiamo estadual. Brasile, sarebbe una federazione statuale. È Então, questo che volevo na dire. Lombardia e no Piemonte teria várias casas espíritas que estariam Exatamente, é ligadas proprio questo. àquela federação daquela região. Avete compreso? Por no? exemplo, digamos que vamos supor aqui, Supponiamo che aqui se chama federação, aqui, como é o nome desse centro? É Sentiero dello federação. Spirito, Sentiero dello Spirito. Então, a Federação da Lombardia Então, a teria Federação da vários Lombardia centros espíritas, inclusive o Santiero, Avrebbe diversi centri spiritisti, Sentieri e a altri della região Lombardia. lá de Pádua está ligada aqui? Não, Perché è Qual é a outra que estaria ligada aqui? Leco. Leco estaria ligada. Então, eles estariam ligados aqui, como uma subdivisão. Agora, as regionais do Piemonte, do Lombardia, lá para baixo, formaria a unidade nacional que estaria representada no centro. Isso é o princípio federativo. Então, se você for analisar todos os países, na Suíça tem os cantões, que Dovesse seria- analizzare tutti i paesi. É. In Svizzera, per esempio, sono i porque cantoni. tem que ter antes de se organizar, tem que ter uma visão federativa, que é Prima di considerada organizzare, ideal, bisogna avere una veduta federativa che è considerata começou no l'ideale, iluminismo, come è stato per l'illuminismo século XVIII. del XVIII secolo. Então, todas aquelas regionais juntas escolhem um representante nacional. Tutte quelle regionali insieme scelgono un rappresentante nazionale. E esse representante nacional pode ter uma casa E espírita, questo rappresentante nazionale può avere una casa ou pode spiritista ser até um representante virtual, digamos e assim. può essere anche un rappresentante virtuale, Um diciamo representante do così, país. che rappresenta il paese. Então, por que isso? E per che Porque questo? não há subordinação, mas também não há cada um fazendo o que quer. Perché non ha subordinazione, ma al tempo stesso non c'è, ciascuno fa quello che vuole. As pessoas trabalham coletivamente. Le persone lavorano insieme. É claro, o maior desafio da nossa vida é fazer isso.
La più grande sfida della nostra esistenza è fare questo, Porque nós somos por natureza egoísta, egocêntrica. perché la nostra natura è egocentrista. Nós queremos fazer do jeito que nós interpretamos que seja o verdadeiro. Vogliamo fare allo stesso modo che pensiamo sia il E veritiero. nós não, até no dia a dia na casa espírita, Persino nel quotidiano, nella casa a gente, spiritista, às vezes, há pessoas na casa espírita que têm dificuldade talvolta ci sono persone nella casa spiritista che hanno difficoltà para delegar per delegare funções. funzioni. Às vezes a gente encontra um centro espírita muito pequeno, Incontriamo una casa spiritista piccolina que quem faz tudo e chi fa tutto é aquele que está na direção. è quello che sta nella Que direzione, não tem confiança nem respeito pelo trabalhador. che non ha fiducia e rispetto per l'altro E um pode lavoratore. cuidar da alimentação, outro pode cuidar da Perché uno può limpeza, occuparsi dell'alimentazione, l'altro della outro pulizia, da parte un doutrinária, altro della parte outro da dottrinaria, divulgação. altro della divulgazione. Então as pessoas falam, mas eu tenho pouca gente, mas também não forma ninguém. E não confia, não delega. Ma le persone possono avere poche persone perché magari non formano altri o non si fida, Porque nós non delega, viemos do modelo vertical. perché considerano un modello verticale. O dia que nós começamos a fazer um modelo horizontal, Il giorno che iniziassimo a fare il de modello dar as orizzontale, mãos, nós fazemos círculo. di darci le mani, possiamo fare un circolo. Porque o círculo não é ninguém mais importante. Perché il circolo non è uno più importante, Todos são importantes. tutti sono importanti. Agora existe a liderança do momento. Ma esiste però la lideranza del Neste momento. momento, o presidente dessa casa espírita é a Regina. Neste momento, ela é a liderança presencial. Mas todos os trabalhadores dessa casa espírita são tão importantes quanto ela. Quindi tutti i lavori della casa spiritista sono importanti tanto quanto chi la dirige. Isso a gente leva, no Brasil nós levamos mais de 100 anos. Mais de 100 anos. In Brasile ci abbiamo messo più di 100 anni Para que essa ideia pudesse affinché ser, questa idea e ainda é um desafio. potesse Próximo. svilupparsi ed è ancora una sfida. Então, nós não podemos, assim, a Regina pediu desculpa e falou, aqui na Itália não funciona. Então, volte a ler os princípios federativos do movimento iluminista e reorganize, isso é fácil. Porque é a proposta do Evangelho, é a proposta da doutrina O que eu te espírita. pedi foi só para explicar o que você explicou, só isso. Tá bom. Obrigada. Então, a unificação L'unificazione qual é o mais importante no processo de unificação? cos'è la cosa più importante nel processo di É unificazione? o centro espírita. È il centro spiritista. Não é a federativa nacional, Non sono le federative regional, nazionali, regionali, niente, è il centro spiritista. É como no nosso organismo o elemento mais importante é a célula. E così come nel nostro organismo l'elemento più importante sia la cellula. Sem célula não se faz tecidos, nem Senza la sistemas, cellula non ci sono i non si tessuti, fa órgão, non ci sono gli organi, e não se faz esqueleto, não se faz o corpo. e non c'è le scheletro neanche il Então, corpo. a célula do movimento espírita é o centro espírita. Quindi la cellula del movimento spiritista è il centro spiritista. Ou sociedade espírita, ou O qualquer società coisa. spiritista, qualsiasi cosa. Enquanto nós espíritas não tivermos esta consciência, Fintanto che noi spiritisti non avremo questa consapevolezza, nós teremos muita dificuldade para colocar os princípios espíritas em prática. avremo molta difficoltà per mettere i principi spiritisti in pratica. Então, nós temos federativo, conselhos regionais, Quindi abbiamo que federativo, consigli regionali, nós temos federativo estadual, federativo regional, nazionale, municipal. statuale e così via. Dentro de uma mesma cidade, por exemplo, Milão é uma cidade Per grande, esempio, Milano è una città grande, ela pode ser dividida em 4 partes, può essere suddivisa in quattro 4 parti e 4 regiões o 4 regioni, espíritas aqui dentro. quindi come se fossero 4 regioni Mas spiritiste. todas essas 4 regiões formam o agrupamento de Milão. Ma tutte queste 4 regioni costituiscono Todas as cidades da Lombardia Milano. formam uma unidade. e tutte le città della Lombardia né? costituiscono un'unità. Então, isso não é algo tão difícil. Todas as Questo non è nações qualcosa do molto mundo, difficile. Tutte le nazioni del mondo, tirando as nações que têm regimes autoritários, a parte le nazioni che hanno un regime ou autoritario de sociedades fechadas, o società chiuse fechadas assim por conta religiosa, per via della é que não religione, existe isso. Há que não sociedades existe autoritárias, ci
Sono società autoritarie. Ou aquelas fechadas por conta de que são Ou quelle chamadas chiuse, sono chiamate sociedades teocráticas, società teocratiche, que são ligadas mais por princípios religiosos, como entre o judaísmo legate più e ai principi o religiosi, muçulmano, come são as que giudaismo e não fazem muçulmano. isso. Sono quelle che non fanno Mas questo, estão fora. sono fuori. Então, isso é uma coisa que quem trabalha na E unificação questa è una cosa che chi tem lavora que trabalhar nell'educazione muito para mostrar às pessoas essas coisas que são feitas inúmeras capacitações de cada desdobramento. deve lavorare molto per vedere come sono fatte queste cose, deve loro sdoppiarsi nel movimento. Além dessas organizações, Oltre a questa federativas, organizzazione nós temos federativa, isso aqui, as entidades especializadas do movimento espírita. abbiamo gli enti specializzati del movimento E spiritista. essas entidades especializadas do movimento espírita, elas nos ajudam muito. E questi enti ci aiutano moltissimo, Porque eles são espíritas que frequentam o centro espírita ou estão ligados a uma federativa. che sono, frequentano i centri spiritisti o sono collegati a una Mas federazione. eles são pessoas que têm uma profissão, por exemplo, médico espírita, Sono persone che hanno una professione, per esempio il medico spiritista, jurista espírita, i giudici, i magistrati spiritisti, artistas espíritas, artisti spiritisti, jornalistas e escritores espíritas. giornalisti e scrittori spiritisti. São pessoas que, além de serem espíritas e frequentarem Sono uma persone che, instituição oltre a espírita, essere spiritisti e frequentare il centro spiritista, eles têm uma especialidade hanno una que specialità eles podem colaborar conosco. che loro possono collaborare con noi. Uma certa ocasião, nós recebemos uma acusação do Ministério Público da União Abbiamo ricevuto anche un richiamo del Ministero Pubblico dell'Unione, de procurador un procuratore do Estado da Bahia della Bahia, que disse que o espiritismo era uma doutrina preconceituosa e racista che disse che il spiritismo era una dottrina preconcettuosa, e razzista, pedia que o Procurador-Geral da República e chiedeva che il procuratore generale della Repubblica tirasse todos os livros espíritas de circulação. togliesse tutti i libri spiritistas della circolazione, per dire. Foi uma acusação formal de procurador para o Procurador-Geral da República. È stata un'accusa formale da un procuratore al procuratore generale della Repubblica. Então, eu fiquei pesquisando a doutrina espírita porque eu gosto de estudar muito. Quindi sono stata lì a fare una ricerca, per Fiquei uma studiare. semana pesquisando tudo para mostrar que a Kardec, que a doutrina Ho espírita studiato una settimana per dimostrare che Allan Kardec, la dottrina spiritista, não era racista nem preconceituosa. non era né razzista né preconcettuosa, Mas ma os magistrados espíritas, que é uma entidade especializada, i magistrati spiritisti che magistrados hanno são juízes, un né? ente specializzato Recebeu aquela minha pesquisa, ricevettero la mia ricerca, transformou na linguagem jurídica l'hanno trasformata nel linguaggio e giuridico, nós fomos ao Ministério Público siamo andati al Ministero Da Unione. Pubblico dell'Unione e aquele procurador perdeu a causa. e quel procuratore ha perso la causa. Então, essas entidades Quindi especializadas, questi enti specializzati eles nos auxiliam muito ci aiutano molto para entender se a diferença, por exemplo, per comprendere la differenza, per entre esempio, a mediunidade tra la medianità ou a obsessão à infância, un'ossessione é dall'infanzia, distúrbio mental, se è un disturbo, o tra un disturbo um mentale, distúrbio comportamental. un disturbo di Então, comportamento. eles nos auxiliam, eles são, então, tudo isso aqui é construído de uma maneira coletiva. E tutto questo viene costruito in una maniera collettiva, Porque não há uma nem Kardec dispensou isso. perché neanche Kardec ha fatto meno di questo. Aliás, nem o Cristo dispensou, Anzi, neppure Cristo, porque ele tinha 12 apóstolos. perché aveva 12 apostoli E ainda conseguiu um outro que era Paulo. e è riuscito ad avere un altro ancora che era Paolo. Marta, desculpa interromper, mas chama isso. Português. Mas baseado sobre que argumento ele foi fazer um tipo de processo? Por causa do que estava escrito dentro Tem da uma história. codificação Ele ou porque é achou- um caso específico que ele se sentiu tocado? Uma das coisas que ele... Você vai já perguntando. Não, Entendeu? na tua resposta eu já traduzo a tua nada. É. Pode falar. É porque tem
tem umas questões delicadas aí. Tá bom. Uma é que ele se referia aos povos selvagens da África. Quindi Raquel ha domandato perché questo predicatore ha fatto Uma questo. outra Lei ha detto questão perché da un certo punto lo spiritismo si parlava degli schiavi in Africa. é que ele chama Deus não de quem é Deus, o que é Deus. E loro chiamano chi cos'è Dio. Porque quando se fala quem é Deus, você está personificando Deus. Perché se tu dici chi è Dio, perché lo personifica. E quando falava de povos selvagens da E quando si da parlava di África, popoli selvatici dell'Africa, ele achou que isso era um argumento racista. la persona aveva pensato che questo fosse una argomentazione Vocês razzista. imaginam a Europa no século XIX, É um 1850? vocábulo, né? Come Ah, se si no, nel oggi. 1950. A África hoje ainda tem muitos povos selvagens. Selvagens são tribos que L'Africa ainda não hoje estão civilizadas. Ha ancora delle tribù che non sono civilizzate. Então, e teve mais questões semelhantes a essa. E ci sono state altre questioni Mas simili a aí, queste. a doutrina espírita mostrava exatamente o contrário, até porque o evangelho redivivo Ma la dottrina spiritista faceva vedere una cosa completamente Mas- contraria, perché l'Evangelo redivivo. tínhamos que ter alguém com um linguajar jurídico Ma dovevamo avere qualcuno con un linguaggio bem giuridico, fundamentado una para base, Então a gente tem os órgãos. Ajuda. e così è che vengono aiuti degli enti specializzati. Existe uma relação fraterna muito grande. Esiste un rapporto fraterno molto grande E essas entidades especializadas existem em nível nacional junto à FEB, que é chamado, no caso, por exemplo, os médicos, in queste enti specializzate, per esempio i medici, esiste anche l'INO nazionale, que eles estão ligados à FEB. e dice che loro sono collegate alla FED, A Federação Espírita Brasileira representa o país no Conselho Espírita la Internacional Federazione Spiritista Brasiliana rappresenta i paesi del Consiglio Federativo e é Nazionale coordenadora do Movimento Espírita Brasileiro. e coordina il movimento spiritista Então, por brasiliano. exemplo, no caso dos médicos, existe a Associação na casa de Médico médicos. Espírita Brasil. Esiste l'Associazione Medici Spiritista Brasiliana, Ela está associada à FEB, sono associate alla FED, porque a FEB é a coordenadora nacional. perché la FED è la coordinatrice nazionale. Agora, existe a Associação Médica do Estado de São Paulo, do Estado do Poi sono Paraná. Associazione Medica degli Stati di San Paolo, del Paraná, di altri stati. Existe a Associação Médica da cidade de Campinas, da C'è l'Associazione cidade Medica della città di de Campinas, Porto per esempio, Alegre, por della città di exemplo, Porto Alegre, e que estão trabalhando em conjunto. com a e che FEB. lavorano in collaborazione. Não há uma união tão perfeita, Non c'è un'unione così perfetta, mas estamos caminhando para isso. ma stiamo andando verso questo. Perfeição é muito difícil, né? Então vamos pro próximo. Espero que tenha respondido. Sim, 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 sim. Então, Regina, leia aí, por favor. Qual é o papel Il dirigente e il direttivo dell'istituzione spiritista municipale, statale, nazionale o internazionale deve avere una visione globale ed essere un punto di connessione all'interno dell'istituzione, promuovendo l'unione e l'integrazione di tutte le squadre nelle diverse aree e settori. Então, a pessoa ou o grupo de pessoas que estão na sociedade espírita, que representam um Il país, gruppo di persone che si trovano nella società spiritista che rappresenta un paese ela tem que ter uma visão do todo deve avere una veduta del tutto e, ao mesmo tempo, e al tempo ser um stesso elo de ligação essere un elo di collegamento entre as unidades do seu país tra le unità del proprio e paese a sua representação fora. e la do sua país. rappresentazione esterna. É mais ou menos o sistema que funciona na Organização das Nações Unidas, E come funziona più o meno l'Organizzazione delle Nazioni Unite, que é um processo federativo. che anche loro è un processo federativo. Todas as grandes organizações, Organização dos organizações. Estados Americanos, Come quella degli Stati americani, aqui da educação que existe aqui na Suíça, come quella dell'educazione che esiste in de Svizzera, saúde, Organização Mundial de Saúde, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, todas as grandes organizações tutte le grandi organizzazioni têm um processo federativo. hanno un processo Quem não federativo. está no processo federativo E está quem- fora E chi non si trova nel processo e se federativo desentendem muito. si trova fuori e non si capiscono fra di loro. Então, quem está nesse processo de unificação, Chi si trova nel processo di não unificazione só ser um elo de ligação, uma ponte de ligação entre os diversos
casas è espíritas un ponto di collegamento tra diverse case spiritiste e fora do país, e anche fuori dal paese, como obrigatoriamente, necessariamente, come tem obbligatoriamente, que ser uma necessariamente, pessoa que conheça bem o espiritismo. deve essere una persona che conosca bene lo Para quando spiritismo. chegar nas grandes reuniões, E não quando dovesse arrivare delle grandi riunioni, saber argumentar. sapere e avere degli argomenti. Né? Tem que ser, não pode ser um representante que chega lá Deve essere, non può essere un rappresentante che arriva lì e fale qualquer coisa. e parla qualsiasi Tem que cosa. ter boas Deve argumentações. avere buone argomentazioni. E mesmo pessoas que têm boa E anche delle persone che hanno argumentação, delle buone às vezes argomentazioni, elas não conseguem, é voto vencido, como a gente fala. Ele não consegue aprovar suas ideias. talvolta non riesce a provare le proprie idee. E a pessoa que trabalha nessa visão do todo, E né, la persona che lavora in questa visione del tutto, além do conhecimento oltre alla espírita, conoscenza spiritista, tem que ser uma pessoa disposta a trabalhar. deve essere una persona disponibile a lavorare. Trabalha 24 horas por dia. Che si lavora quasi 24 Quando ore al não é giorno. fisicamente, Quando non se fisicamente, deslocando, si spostando, e muitas vezes não tem recursos e molte financeiros. volte non ha anche i mezzi economici. A maioria dos espíritas não tem. La maggioranza degli spiritisti non ne ha. Ou está na internet, então, o tempo todo. Oppure si lavora con internet tutto il tempo, insomma. Então, ao mesmo tempo, Al tempo stesso, deve essere il ponte che promuove l'unione e l'interazione tra i diversi livelli e organi di unificazione. Então, falta lá um pouquinho, por favor. Essa pessoa que trabalha nisso tem que ter um perfil, La persona che lavora in questo deve avere un profilo, porque é um perfil espiritual e psicológico. perché è un profilo spirituale e psicologico. Conhecimento, Conoscenza doutrinário dottrinaria e disposição para o trabalho. e la predisposizione al lavoro. É difícil? È É. difficile, certo Mas che você lo è, pode formar pessoas assim. ma si possono formare persone Como così. é que a gente consegue formar pessoas E assim? come riusciamo a formare persone Fazendo così? isso. Facendo questo, Arranjando várias pessoas para trabalhar em conjunto. trovando diverse persone per lavorare Eu insieme. posso escolher a companhia que para ser a minha representante, representando a minha casa espírita. Posso scegliere questa signora per essere la rappresentante Porque della no mia momento casa ela é spiritista. representante da minha casa espírita, ela vai falar pela casa espírita, não é por mim, por E quindi pessoa. lei parlerà per Per la la casa casa spiritista, spiritista. non per me come Então, persona. eu delego isso, nós temos que aprender a delegar. Quindi dobbiamo imparare a delegare, Porque a união perché l'unione são sentimentos sono sentimenti comportamentais comportamentali que se identificam com o comportamento do Evangelho. e che si identificano con il comportamento del União Vangelo. é lei comportamental. Unificação são procedimentos doutrinários. Una comportamentale e la unificazione sono procedimenti. Você vai ter uma palestra, você vai ter grupos mediúnicos, Avere una conferenza, riunioni você medianiche, vai ter educação da Educação do criança. bambino. E são procedimentos doutrinários. sono O procedimenti outro é dottrinari. trabalhar o comportamento. E ambos não podem ser le due incompatíveis. non possono essere incompatibili. O próximo. Eu estou me detendo mais nisso porque é o maior desafio que nós temos na Io mi atualidade. trattengo di più questo argomento perché la più grande sfida che abbiamo. Então, aquilo que nós chamamos de uma maneira geral como unificação Quello che chiamiamo nel mondo generico come unificazione é tratar a unidade doutrinária com respaldo no Evangelho em Kardec, è trattare l'unità dottrinaria con supporto nel Vangelo di Kardec estudo, prática e difusão do Espiritismo, e unione degli spiritisti per l'esperienza della fraternità. e estudo e prática é apresentando. Então, todo o estatuto da Casa Espírita menor O il que seja, statuto della casa spiritista per piccolo che ao sia, organismo nacional all'organismo nazionale tem que ter no mínimo 3 devono avere almeno 3 princípios. Se não tiver, tem que reformar o estatuto. e se non c'è si deve cambiare lo statuto. Estudo, Studio, prática pratica e divulgação e divulgazione do Espiritismo e do Evangelho. dello spiritismo e del Vangelo. Todos têm. Tutti devono avere. Próximo. Então, as ações básicas de cada país, cada Le azioni cidade, basilari di unificazione tem del as mondo suas spiritista. ações fundamentais. Mas, de uma maneira geral, considerando o mundo como um todo, os países que têm espiritismo, nós podemos dizer que são essas as ações básicas que a gente encontra em alguns países, ou mais ou menos. Studio regolare e sistematico dello spiritismo per bambini, giovani e adulti,
studio e pratica della medialità, conferenze pubbliche evangelico-dottrinali, accoglienza spirituale o assistenza e promozione sociale, incontri, seminari, simposi, conferenze, congressi, fiere di libri e settimane spiritiste, programmi spiritisti radiofonici, televisivi e internet, film spiritisti con dibattito finale. Alguns têm quase todos, outros não têm. Alcune case ne hanno quasi tutti, altri non ne hanno. Mas o que é que está abrangendo aí? O estudo, Ma cosa è il principale? È a lo prática studio, e a divulgação. la pratica e la Aonde se divulgazione. encontra isso? Isso Dove foi si invenção encontra do questo? Brasil? È stata una invenzione del Brasile? No, Obras póstumas, projeto 1868, si trova in opera postuma, progetto 1868, que está repetido no livro dos médios, che si ritrova poi nel que libro está dei no medium, que se consta do livro dos Espíritos, nel libro degli spiriti que conta no Evangelho. e nei Vangeli. Então, agora, para nós encaminhar para encerrar essa primeira E parte, quindi per concludere questa prima parte, próximo, vamos falar aqui alguns textos, uns trechos de mensagem do Espírito Erasto, que foi um prima dos poi orientadores de passaggi Kardec. dello spirito Erasto, uno degli orientatori di Kardec. Muita gente não sabe quem foi Erasto. Molte Ninguém. persone non sanno chi sia stato Alguém aqui Erasto. sabe quem foi Erasto? Qualcuno di voi sa chi è stato Erasto? Um grande filósofo Erasto, Un grande filosofo, que viveu na Holanda. vissuto in Olanda. Contribuiu muito para a melhoria do pensamento universal. Ha contribuito molto per migliorare E il ele pensiero era universale. dos espíritos protetores de Kardec. E lui era uno degli spiriti protettori di Kardec. Essa mensagem, que E questo consta do messaggio? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, Dicendo il Vangelo secondo lo Spiritismo, 20° capitolo, faço uma sugestão de depois vocês lerem ela completa. ha un suggerimento che la potete leggere poi completa. Mas eu estou destacando alguns trechos Ma io sobre a qua missão dos evidenzio Espíritos. solo un passaggio sulla missione degli spiriti. Andate quindi e portate la parola divina ai grandi che la sprezzeranno, agli eruditi che esigeranno prove, ai semplici, agli umili che l'accetteranno, perché soprattutto fra i martiri del lavoro di questa prova terrena troverete fervore e fede. Então, a primeira obrigação do espírita La prima obbligazione, obbligo dello spiritista é levar a palavra divina. è portare la parola divina. Essa é a primeira obrigação. Questo è il primo obbligo. Segundo. Aí, o que é necessário? Che cosa è necessario? Si armi la vostra falange di determinazione e coraggio. All'opera, l'aratro è pronto e il terreno predisposto. Arate. Grazie. A segunda condição é que você já tem que levar a palavra divina, Questa è la seconda condizione, che deve portare la parola divina, que a palavra divina é o Evangelho che è il Vangelo, explicado, spiegato, é uma promessa do Cristo, è una promessa di que Cristo, renasceu na forma de doutrina espírita, è o nato Espiritismo. in fabbrica di dottrina spiritista o spiritismo. Então é importante que qual os sentimentos que nós devemos ter. E quindi quali sono i sentimenti che dobbiamo avere? Coragem, decisão e coragem. Decisione, coraggio E trabalho. e lavoro. Próximo. Aí ele faz um alerta, chama atenção. E vi fa anche un'allerta. Que nós estamos vivemos muito nos dias de hoje. E às vezes as pessoas falam, ah, mas aqui não é assim, aqui não. Mas como não é assim se a doutrina é para todos? O Evangelho é para todos. A volte le persone dicono, ma qui non Olha è o così. alerta. Ma se è così perché il Vangelo è per tutti. Quindi dice, andate e ringraziate Dio per il glorioso compito che vi ha affidato. Ma ricordate che fra i chiamati allo spiritismo molti si perderanno per strada. State attenti dunque durante il vostro cammino e seguite la via della verità. Então, isso foi uma mensagem Questo è stato un messaggio que há mais de um século nos foi transmitida. trasmessoci da oltre un E secolo. nós hoje encontramos vários espíritos que se transviam, E oggi in giorno noi ci incontriamo vari spiritisti che si disguidano, seja por interpretações equivocadas, sia a causa di errôneas, interpretazioni erronee ou porque não se unem para atender o mesmo objetivo. o perché non si uniscono per accogliere lo stesso obiettivo. Obviamente que todas as nossas decisões e ações serão È levadas certo che em tutte le nostre consideração. decisioni e azioni saranno prese in considerazione. Agora, próximo.
ele ensina como é que nós vamos, o que podemos fazer para não desviar da missão. Aí. Insegna cosa dobbiamo fare per non deviare dalla nostra missione. Abbiamo l'incarico di preparare il regno del bene annunciato da Gesù. Per questo è necessario che nessuno possa interpretare la legge di Dio secondo il proprio impulso, né falsare il senso di una legge, tutta amore e carità. Então, nós estamos preparados de preparar o reino de Deus. Nós stiamo qua a preparare il regno di Dio Que Jesus anunciou. che Gesù ha annunciato. Então, nós não podemos interpretar a lei de Deus de acordo com as nossas Quindi non paixões, possiamo interpretare le leggi di Dio secondo le nostre passioni, mas viver a lei de amor. ma bensì vivere la legge d'amore. Agora, eu vou parar aqui, porque depois daqui Io mi pra fermo frente, qui, perché da qui in fala, avanti como é um arquivo completo, è un archivio completo. vai falar da unificação no Brasil, mas eu acho que não há muito. Parla di più interesse. della unificazione in Brasile, ma non è molto interessante a voi. Regina, eu pularia lá para o arco 22, os documentos orientados. Aí. Então, ao longo de 140 anos, para nós fazermos Durante 140 anni per fare a unificação, l'unificazione, esse trabalho de união e unificação dos espíritos, questo lavoro di unione e nós di unificazione degli começamos spiriti, em 49 com o Pacto Áureo, abbiamo iniziato nel 49 con il Patto Aureo, que tem 18 artigos de como os espíritos devem proceder entre si. con 18 articoli di come gli spiritisti devono procedere. Depois, anos depois, em 1970, Gli anni dopo, nel 1970, reunindo com todos os representantes espíritos do Brasil, riunendo con tutti i rappresentanti spiritisti nel Brasile, nós fizemos um documento chamado Orientação ao Centro Espírita. abbiamo fatto un documento che si chiama Orientamento al Centro Spiritista. Quais são as atividades básicas que não podem faltar numa casa espírita, por menor que ela Di seja? quali sono le attività basilari che non possono mancare in una casa spiritista per quanto piccola possa essere. Em 2020 eu estou querendo atualizar esse documento, Nel 2020 vorrei attualizzare questo documento. se eu tiver aqui ainda. Siamo ancora qua. Posteriormente, em 1980, Posteriormente, nel 85, 1980, saiu esse documento aqui, Orientação aos órgãos de unificação. è uscito questo documento, Orientamento agli organi di Porque nós unificazione. temos outros órgãos, como as entidades especializadas. Perché abbiamo altri organi come gli enti specializzati. Esse aqui foi acrescido. E nós trabalhamos no Brasil, E noi lavoriamo in Brasile. vocês têm que imaginar que o Brasil tem cerca de 32 mil casas espíritas. Fate conto che in Brasile sono circa 32.000 case spiritiste, Mais de 1 milhão de espíritas. più di 1 milione di Então spiritisti. nós não podemos trabalhar, eu acho isso, eu penso Quindi non aquilo. posso lavorare, io penso questo, penso quell'altro, eccetera. E temos que fazer um trabalho E dobbiamo fare un organizado lavoro organizzato e coletivo. e collettivo. Então nós trabalhamos através de planos de trabalho para o movimento Quindi espírita. lavoriamo attraverso il piano di lavoro per il movimento spiritista. Esse aqui E questo é válido desse ano até o ano 2022. è valido da quest'anno al 2022. Levamos 3 anos para construir esse. Ci abbiamo messo 3 anni per Ma fare ci- questo materiale. Quando um está acabando, nós já estamos construindo o próximo. Quindi quando uno sta concludendo stiamo già facendo il Ou prossimo. seja, os órgãos, Ovvero, gli mo- organi, desculpa, o movimento espírita il brasileiro movimento spiritista brasiliano pode fazer o que quiser. può fare ciò che desidera. Cada casa espírita faz os seus interesses. Ogni casa spiritista ha Ma- i propri interessi. Estamos todos trabalhando esse documento. Noi stiamo tutti lavorando questo documento. Porque esse documento é coordenado pela FEB, Federação Espírita Perché questo Brasileira, documento è coordinato dalla FEB, mas Federazione quem Spiritista Brasiliana, contribuiu para a construção dele foi o movimento espírita. ma chi ha contribuito è stato il movimento Então, isso spiritista. é o que nós começamos com um pacto que eu chamo. Questo è quello che pensato Não come fala pacto, chama acordo. Acordo de unificação. Tá? si chiama Hoje, dunque un accordo di unificazione. Bom, e por último, E o no próximo. fim, Próximo. Eu gosto, tá? Eu gosto muito, gostaria de ler essa mensagem de Emmanuel, que para mim Vorrei che ela leggessi resume questo tudo. messaggio di Emmanuel che per me riassume tutto. Non tutto ciò che è ammirevole è divino, non tutto ciò che è grande è rispettabile, non tutto ciò che è bello è santo, non tutto ciò che è piacevole è utile a Dio.
Il problema non è solo il sapere, è quello di migliorare ciascuno di noi per la diffusione del bene. Fica aí, então, a contribuição sobre unificação e um grande Quindi material questo è para a contenuto reflexão. sull'unificazione per la nostra riflessione. Paramos agora ou vamos? Não sei como é que você cuidou, então, para mim, continua. Allora, visto l'orario, volete fermarvi adesso e riprendere dopo o andare ancora avanti? Perché abbiamo iniziato tardi. Andiamo avanti, muda o tema. Dipende da lei se è stanca. Abbiamo iniziato Para mim, tardi. tudo bem. Sì. Avançamos um pouco. No, dai, sì, è bello. Fare pause ogni 2 ore qualche minuto. Allora facciamo una pausa, 5 minuti, 10, ok? Interrompe la registrazione.